Seja bem-vindo a mais um episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Essa série aqui é para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos, e em cada uma dessas aulas a gente vem dando um passo à frente, aprendendo uma estrutura nova em cada aula, sempre com vários exemplos e tudo mais. E agora, no episódio 23 da série Primeiras Frases em Inglês, você vai continuar vendo como se faz perguntas em inglês. Então, a gente teve lá no episódio anterior, que foi o episódio 22, você aprendeu a fazer perguntas usando aquelas expressões do verbo to be. Você aprendeu a perguntar coisas como am I, are you, is she, are we. Foram aquelas estruturas que a gente viu no episódio anterior. Se você não viu, volta lá para não ficar confuso. Lembrando, você tem que assistir essas aulas aqui na ordem para que tudo fique contextualizado para você e para que não fique difícil. Agora, você vai ver como fazer perguntas em inglês com todos os outros verbos. Então, o to be funciona daquele jeito que eu te mostrei. Ele é usado para perguntar sobre ser ou estar. Eu sou, você é, nós somos, nós estamos, e esse tipo de coisa. E os outros verbos? Comer, sair, falar, dançar, correr, estudar, dormir, sonhar, e todos os outros verbos. Como que eles funcionam para fazer perguntas? É isso que a gente vai ver hoje nesse episódio. Então vamos começar, já vamos colocar a mão na massa. Essa aqui é a primeira frase que eu separei para você. Ela é lida da seguinte forma: Do you dance? Do you dance? Que significa você dança? Isso aqui é uma pergunta, então. Você dança? A gente tá, por exemplo, numa festa, num casamento, coisa do tipo, e tá todo mundo indo lá dançar, e eu pergunto pra você: você dança? Querendo te convidar. Então olha só que interessante. Se eu falasse simplesmente assim, ó, you dance, eu tô afirmando, você dança. É isso que a gente aprendeu quando você conheceu os verbos. A gente teve várias aulas atrás sobre conhecer os verbos, e você viu que é assim que você fala. You dance. Você dança. Valeria a mesma coisa para falar de mim mesmo. Por exemplo, assim, ó. I dance. Eu danço. E tá certinho dessa forma. We dance. Escrito assim, nós dançamos. I dance, you dance, we dance, e assim por diante. O padrão é esse. Para perguntar, você já notou a pecinha que tá de diferente aqui? É o do. É esse do que você vai usar lá no começo das frases para perguntar se alguém faz alguma coisa. Então, olha só que interessante. Em português, a gente só muda a entonação. A gente pega a frase você dança e fala você dança. Para perguntar, a gente só muda a entonação da frase. Você dança? A gente muda a dança que a gente faz, né? Ficou irônico, né, falar dança, mas a gente muda a onda que a gente faz com a frase para transformar numa pergunta. E em inglês não é só fazer isso. Em inglês tem uma pecinha a mais que você coloca na frase, que é o do. E ele vai vir lá antes da pessoa. Do you dance? Você dança? Inclusive, isso vale para todas as pessoas. I dance tá afirmando. Eu danço. Para perguntar, eu danço? Coloca o do. Do I dance? Eu danço? Se transformou numa pergunta falando dessa forma. Então, além de colocar a entonação, sim, você coloca uma entonação de pergunta na frase, mas você também vai colocar esse do lá na frente, antes da pessoa, para fazer esse efeito de pergunta. Olha aqui. We dance tá afirmando. Nós dançamos. E para perguntar, eu coloco o do lá na frente. Do we dance? Aqui eu tô perguntando para você. Ei, nós dançamos? Não sei em que motivo você perguntaria eu danço, nós dançamos, porque talvez você tenha com amnésia, você seja com amnésia para perguntar esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, estrutura, tá certo. É assim que você vai usar para perguntar em inglês. Então compara a diferença. O que a gente viu no episódio anterior? To be. I am, you are, she is, he is. Para falar eu sou, você é, ele é e assim por diante. Aquele verbo que você viu lá, ele funcionava daquele jeito, invertendo a posição. Lembra disso? Os outros verbos é outra história. Os outros verbos, além do to be, tirando o to be, na verdade, os outros verbos você vai usar esse do lá na frente para fazer essa pergunta. Então ele vai funcionar como uma estrutura meio que auxiliar, porque percebe que não tem tradução do do para o português? Não tem uma palavra que a gente coloca na tradução que corresponde a esse do. Ele tem que ser usado no inglês, ok? Vinícius, é o mesmo do lá do verbo to do, que significa fazer? A palavra é igual, mas esse do aqui não está funcionando como um verbo fazer. Não é isso não. Ele está funcionando como um auxiliar para fazer a pergunta, ok? Inclusive, ele pode ser usado do com do. Você vai ver isso aqui hoje ainda, mas fique em paz, ok? Só entenda que não vai ter nenhuma palavra no português que traduza esse do. Então, é esse padrão que a gente vai continuar vendo hoje com vários exemplos. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Do you play baseball? Do you play baseball? Essa aqui é a seguinte pergunta. Você joga beisebol? Beisebol em português é escrito assim, né? Então vamos lá. O que a gente tem nessa frase? Se isso aqui fosse uma afirmação, você falaria assim, ó. You play baseball. Afirmou. Você joga beisebol. E tá certinho.
Lembrando que o verbo to play, que é o que está aparecendo aqui, você pode usar ele para falar de esportes. Play soccer é jogar futebol, play basketball é jogar basquete, play baseball, jogar beisebol e assim por diante. Então, para eu afirmar, eu falo assim, simples igual ao português. Para perguntar, entra em ação esse do auxiliar lá no começo. Do you play baseball? Você joga beisebol? Olha só, eu vou usar aqui a mesma estrutura de frase, mas falando de outra pessoa. Do they play baseball? Aí eu tô perguntando, eles jogam beisebol? Então eu mudei a pessoa, só que a estrutura da frase é toda a mesma. Eu posso inclusive mudar o esporte, olha só, vou perguntar assim, ó. Eles jogam futebol? Fica dessa forma. Do they play soccer? Futebol em inglês americano é falado soccer, ok? Então eles jogam futebol? Olha lá o do como auxiliar para fazer pergunta. Do you play baseball? Do they play baseball? Do they play soccer? E assim por diante. Vamos seguir em frente? Do I have your permission? Eu tenho sua permissão? Aqui eu estou perguntando, por exemplo, se você está no contexto de trabalho e vai perguntar para o seu chefe se você tem a permissão de fazer alguma coisa, ou você está perguntando para os seus pais se você tem a permissão de fazer alguma coisa, mas tudo bem. Então vamos lá. O que a gente tem nessa parte aqui, nesse bloco? Your permission significa a sua permissão. A palavra your é um possessivo, ela indica posse, a gente já viu ela aparecendo em alguns exemplos, e eu posso colocar qualquer palavra acompanhada do your para falar que é sua, falar que é seu, pertence a você. Então, por exemplo, se eu falo your house, é a sua casa. Se eu falo your chance, é a sua chance. E não precisa ser necessariamente sua não, tá? Pode ser seu. Eu posso escrever, por exemplo, your dog, que significa o seu cachorro. Então, em inglês não tem diferença entre seu, sua, não tem essa parada de gênero que a gente tem em português. Para falar que pertence a você, é your e ponto final. Então, se eu estivesse afirmando, eu tenho a sua permissão, eu afirmaria da seguinte forma. I have your permission. É a frase simples do jeitinho que a gente constrói, inclusive, no português. Eu tenho sua permissão. Beleza. Para perguntar, entra em ação o do. Do I have your permission? Eu tenho a sua permissão? Aí você constrói a sua frase em formato de pergunta certinho. Ok? Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou inverter as pessoas. Aqui eu tô falando, eu tenho a sua permissão? E se eu inverter as pessoas falando, você tem a minha permissão? Tô invertendo todas as posições da frase. Vai ficar assim, ó. Do you have my permission? Significa, você tem minha permissão? Percebe que mesmo que eu inverta as pessoas, o resto da estrutura da frase ainda é a mesma. Have ainda é ter, permission ainda é permissão, e o do continua sendo usado para fazer pergunta. Ok? Let's move on. Vamos seguir em frente. What do I owe you? What do I owe you? Que significa o que eu te devo. Essa frase é interessante. Isso aqui você pode ver muito em livro, em filme, em série ou coisa do tipo. Então vamos lá. Se eu falasse simplesmente assim, ó. I owe you significa eu te devo. Porque o verbo to owe, lembrando o nome dos verbos leva to. Você já está careca de me ouvir falando isso. O verbo to owe significa dever, uma dívida, por exemplo, de um favor, ou uma dívida de dinheiro, literalmente, e assim por diante. Então, se eu afirmasse assim, I owe you, é uma afirmação. Eu devo você. Se eu fosse perguntar, eu ia perguntar assim, ó. Do I owe you? Essa frase já está certa. Do I owe you? Eu te devo? Por exemplo, eu te devo alguma coisa, eu te devo um favor, eu te devo dinheiro, ou coisa do tipo. Só que, além de usar o do aqui para fazer pergunta, que é o que você está aprendendo hoje, tem mais uma pecinha nessa frase que é o what. E what é uma palavra que significa o quê? Já é uma palavra só que significa o quê? Então aqui eu estou perguntando, what do I owe you? What do I owe you? O que eu te devo? Percebe que é uma pergunta. Como é uma pergunta, a estrutura é essa. Do I owe you? E ela está aqui dentro. O fato de ter uma peça a mais, que é o what, perguntando o quê, não muda o resto. Inclusive, olha só, se eu perguntasse assim, ó, por que eu te devo? Eu vou perguntar assim, why do I owe you? Why do I owe you? Por que eu te devo? Percebe que a presença do why, a presença do what, não muda o fato de que o resto é uma pergunta, então o do vai estar lá acompanhando. Beleza? What do I owe you? O que eu devo a você? Vamos seguir em frente? Ok, so when do we begin? When do we begin? Significa quando nós começamos.
Imagina que vocês estão prestes a fazer um projeto da faculdade, ou um projeto do trabalho, ou coisa do tipo, sei lá. Qualquer plano que você combinou de fazer com seus amigos ou fazer com seus parceiros lá. E aí vocês estão prestes a começar, tá tudo certo, e você pergunta, e aí? Tá tudo certo? Então, quando que a gente começa? Percebe que se a gente fosse afirmar, a gente começa, nós começamos, eu falaria simplesmente assim, we begin. We begin. Que significa nós começamos. Ponto. Eu tô falando de presente, tá? Nós começamos. Eu não tô falando de passado aqui não, porque a gente usa o começamos no presente e começamos no passado. Mas aqui é presente. Então, por exemplo, eu posso falar coisas como todos os dias nós começamos um projeto novo. É esse começamos. Começamos de presente. Então, beleza. Até aí, show. Para perguntar, nós começamos entraria em ação o do. Do we begin? So, do we begin? Nós começamos? Eu não tô falando de passado, tá? De novo, eu vou reforçar isso aí. Tô falando de presente. Tudo aqui é presente. Nós começamos? Então, percebe que a estrutura de pergunta é essa, com o do aqui sendo nosso amigão, nosso auxiliar para fazer pergunta. O fato de ter uma peça a mais não muda a função do do. E o que é essa peça a mais? Essa peça a mais é when. When, que significa quando. Então, when do we begin? When do we begin? Quando que a gente começa? Percebe que é a mesma coisa, é muito parecido com o que tinha aqui, ó. Aqui eu tinha uma outra palavrinha com essas de WH, what, why, when. Eles estarem aqui não muda o resto, tá bom? Então a frase continua sendo isso aí. Então imagina que vocês estão prestes a viajar, por exemplo. Vocês vão viajar de avião e quando o avião parte, isso em inglês se chama depart. Então se eu pergunto assim, ó, when do we depart? Eu estou perguntando o seguinte, quando nós partimos? Percebe que toda a estrutura da frase é a mesma. Eu só mudei a ação, que é o verbo, né? A ação é a mesma coisa que verbo. Então, eu só mudei essa pecinha, mas o resto se mantém. When do we begin? When do we depart? Toda a estrutura de frase se mantém. Vamos para a próxima? What do we do? What do we do? Significa o que a gente faz. Ou eu também posso traduzir para o que nós fazemos também. Porque o we é nós. A gente chama nós, chama a gente. Então, como a gente tem a gente e tem nós no português, eu vou colocar as duas versões aqui. Você escolhe qual você gosta de falar mais, tá? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Como é que a gente fala em inglês? A gente faz. Fica assim. We do. A gente faz. Ou nós fazemos, né? We é nós. Beleza. We do, a gente faz. Esse aqui é literalmente o verbo to do, que é o verbo fazer. Para eu perguntar com o do, eu tenho que usar o auxiliar do. Ah, mas Vinícius, do já não é do? Esse do é literalmente o verbo fazer. Assim como aqui tinha o verbo partir. Aqui tinha o verbo começar. Aqui a gente tem o verbo fazer. O fato daqui ser o verbo fazer não anula o fato de que pergunta com ele tem que ter o do antes. Porque esse do aqui é um auxiliar para pergunta, independentemente do verbo que você colocar ali. Tá bom? Então, we do, a gente faz, no presente. Do we do seria a pergunta. A gente faz? Por mais estranha que essa pergunta pareça, gramaticalmente está certo. Do we do? Nós fazemos? A gente faz? Só que faz mais sentido ter o resto da frase, né? What do we do? O que a gente faz? O que nós fazemos? When do we do it? Teria que ter um it no final, não vou colocar senão para complicar. O fato é, esse do tá aqui porque é um auxiliar que tem que aparecer em todo verbo. E esse do aqui é literalmente o verbo fazer. Então, às vezes, causa confusão pelo fato de que o do acaba existindo tanto o verbo to do como o do como auxiliar. Mas separa. São palavras diferentes. Na sua cabeça, deixa eles atuarem como palavras diferentes. Assim como você difere a sua manga da camiseta e também a manga fruta, é tudo manga. Só que são mangas diferentes. Pasta de documentos e pasta de dentes. É tudo pasta, chama tudo de pasta. Mas são pastas diferentes. É a mesma coisa aqui. Do e do escreve igual, fala igual, é usado para verbo. Só que um do é um auxiliarzinho de pergunta, o outro do é o verbo fazer. Então, são palavras iguais, porém diferentes. Ok? Por mais, como é que chama? Absurdo que isso pareça, são iguais, mas diferentes. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Do you guys want some coffee? Do you guys want some coffee? Significa, vocês querem um café? Essa frase aqui eu já coloquei um pouquinho mais de estrutura, um pouco mais
complexa para enriquecer o seu inglês, mas é tranquilo de entender o que está acontecendo. Então vamos começar por partes, foca só no que eu estiver te explicando agora, não precisa ir mais longe, fica comigo aqui, não olha para o todo, olha para cada parte que eu estiver te explicando. Vamos começar pelo you guys. You guys é uma forma informal, uma maneira informal de falar vocês. Por quê? A palavra you já significa você e vocês. You é usado tanto para um quanto para outro. You já é usado tanto para singular quanto para plural. O fato é esse. Então, quando você fala coisas como, por exemplo, you are sick, pode significar tanto você está doente, como também pode significar vocês estão doentes. You are sick vale para as duas coisas. Ah, então, Vinícius, como é que eu vou saber se é um ou outro? Contexto. Estou falando com uma pessoa só pode ser you are sick, você está doente. Se eu estou falando para um grupo de 5, eu olho para os 5 e falo you are sick, eu estou falando para os 5 que os 5 estão doentes. Então o contexto deixa claro se é um ou outro. Porém, existe uma estrutura, que é o próprio you guys, essa expressão aqui, you guys, ela já é plural, ela já é vocês no plural. E ela é informal, ela é de fala, ela não é polida. Então você não vai ver you guys num debate de trabalho, numa reunião de trabalho. Você vai ver you guys entre amigos, ok? Então quando eu pergunto assim, ó, do you guys want? Eu estou perguntando, vocês querem? Porque como seria a afirmação disso? A afirmação disso é you want. Isso aqui eu estou falando o fato que é, você quer. Você quer, ou ainda pode ser também vocês querem, vale para as duas coisas. You want, vocês querem, você quer. Do you want é a pergunta. Você quer? Vocês querem? E no caso, como é you guys, só pode ser plural. Do you guys want? Vocês querem? Querem o quê? Some coffee? Aí essa parte, eu vou deixar para você falar o seguinte. Guarda assim. Guarda essa estrutura desse jeito. Quando alguém perguntar para você te oferecer comida, ela provavelmente vai usar o some para acompanhar ali essa comida. Quer ver? Você chegou lá em casa com sede, eu pergunto, do you want some water? O que eu tô perguntando é, você quer um pouco d'água? Você quer uma água? Você quer um copo d'água? Se eu estiver te servindo no almoço, eu vou perguntar se você quer um pouco de arroz. Eu vou perguntar, do you want some rice? Que significa arroz. O fato é, essa estrutura para perguntar se a pessoa quer um pouco de comida vai ser usado com some quase sempre. Então vale a pena você guardar essa estrutura assim, do jeito que ela é, ok? Porque se eu for mais longe para te explicar a origem do some e dar mais informações sobre o some, além do que é suficiente aqui, eu vou começar a te explicar coisas que você não tem nível para entender e em vez de te ajudar, eu vou te gerar mais dúvidas, que é o que eu não quero fazer aqui. Então, guarda isso assim. Guarda isso assim. Some coffee é um pouquinho de café. Some water é um pouco d'água, um copo d'água. Some rice é um pouco de arroz, que é um pouquinho de arroz, enfim. É usado assim. Beleza? Vamos ver se tem mais aqui. Do they know me? Do they know me? Eu tô perguntando, eles me conhecem? Vamos lá. A palavra they significa eles. Então se eu falasse assim, ó, they know me, o que eu ia estar afirmando é, eles me conhecem. Know é conhecer uma pessoa, não de conhecer a primeira vez, por exemplo, eu conheci ele na festa ontem, não é isso não. É o conhecer de já ter conhecido. Aquela pessoa já é da lista de pessoas que você sabe o nome e sabe quem é. Por exemplo, falar, eu conheço você, eu não tô falando da primeira vez que eu te conheci, eu tô falando do fato de que eu já te vi antes e que eu te conheço, tá bom? É porque a gente chama tudo de conhecer, mas esse know só fala de já conhecer a pessoa, ele não fala de conhecer pela primeira vez. Então essa é a afirmação. They know me. Isso aí. A pergunta, eles me conhecem? Aí usaria o do de auxiliar. É o do de pergunta, que é o que a gente está aprendendo aqui. Inclusive eu não pintei ele de vermelho aqui, né? Ou pintei? Não pintei não, mas o do eu tava pintando de vermelho até então. Mas é isso aí. Do they know me? Eles me conhecem? E eu posso usar para outras pessoas, assim. Por exemplo, você. Tô perguntando para você. Do you know me? Você me conhece? Mudei a pessoa, mas a estrutura é exatamente a mesma. Do you know me? Ou então eu vou inverter as pessoas. Olha só que massa. Essa é clássica. Do I know you? Do I know you significa eu te conheço? Sabe quando a pessoa te aborda do nada, falando umas coisas mega estranhas, tipo assim, nossa, cara, caramba, velho, eu não acredito que você apareceu por aqui. Aí você pergunta, do I know you? Eu te conheço, por acaso, pra você estar falando assim comigo? Enfim, é uma coisa que você vai ver bastante em filmes e assim por diante. Ok? Vamos seguir em frente aqui. Do Andy and Sally have potential? Do Andy and Sally have potential? Significa Andy e Sally. Eu tô falando de duas pessoas, tá? Um cara e uma mulher. Andy e Sally.
Eles têm potencial? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Andy e Sally são dois nomes. Se eu estivesse falando simplesmente assim, Andy e Sally têm potencial, eu ia afirmar assim. Andy and Sally have potential. Às vezes eu tô falando do trabalho, tô falando de um projeto que a gente vai fazer na faculdade, sei lá. Qualquer coisa em que eu falo, caramba, essas pessoas aí, eles têm potencial. Imagine com qualquer contexto do tipo, tá? Então a estrutura de frase seria essa. Andy and Sally have potential. E para perguntar se eles têm potencial, é muito simples, só coloca o do antes da pessoa, lá do jeito que eu te mostrei. Do jeito que era do I, do jeito que era do you, do jeito que era do we, do they. Mesmo que você coloque o nome da pessoa aqui, ó, Andy and Sally, o do continua indo lá antes do nome da pessoa, ok? So, do Andy and Sally have potential? O Andy e a Sally têm potencial? Inclusive, olha só, esse do aqui, Andy and Sally, eu posso substituir Andy and Sally por eles, né? Se eu já sei que estou falando deles, eu posso perguntar assim, ó, do they have potential? Imagina assim, a gente já está a tarde inteira falando do Andy e da Sally. E aí eu pergunto, e aí, eles têm potencial? O contexto já sabe quem é eles. O contexto me mostra que eles são esses dois aqui. Não vou falar de novo porque eu já falei o nome deles 1 milhão de vezes. Eles têm potencial? É o que eu estou perguntando aqui. Ok? Então essa é a introdução sobre como perguntar com verbos em inglês. Você usa o do. Do I, do you, do they, do we, e é assim que funciona. Porém, talvez você tenha percebido uma coisa. Você percebeu que eu não coloquei nenhum he, nenhum she e nenhum it nessa aula? Eu só coloquei I, you, we e they. Pois é porque o do só realmente é usado com I, you, we e they. E hoje o que eu queria te mostrar era isso. Eu vou te mostrar na próxima aula, no episódio 24 da série Primeiras Frases em Inglês, vou te mostrar lá no próximo material como que funciona para as outras pessoas. Para he, para she, para it, porque eles também merecem fazer perguntas com verbos usando essas pessoas, então eu vou te mostrar lá como é que funciona. Por hora, a gente segue aqui o nosso mantra sagrado, que a gente não abre mão dele. Você só foca no que eu tô te explicando agora, foca no que eu tô te passando agora. Você não vai se preocupar com o que você não viu ainda. Você vai focar em entender isso, sem olhar pro todo, porque quando você só olha pro que você está aprendendo agora, fica fácil. Ok? Se você olha por todo, aí começa a ficar difícil, então não deixa isso acontecer. Então, esse é o episódio 23 da série Primeiras Frases. Você pode acessar o material dessa aula clicando aqui embaixo, logo abaixo desse vídeo do YouTube, eu deixei o link do meu blog, onde você pode acessar essas frases escritas, copiar, fazer as anotações, imprimir a página se você quiser. Tudo acontece lá no meu blog, que está na descrição desse vídeo, logo abaixo do YouTube, ok? Então me conta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, já se inscreva aqui embaixo no canal para não perder as próximas aulas que eu liberar, e eu te vejo no episódio 24 da série Primeiras Frases, porque tem muito mais para te mostrar. Te vejo lá.